Estamos de volta com o QGCast para vocês. Sejam muito Coisa boa bem-vindos. pra vocês. Foi mais ou menos essa vibe, Foi né? Eu coisa tentei pensar boa numa pra intro aqui. vocês. Eu tentei pensar numa intro aqui toda, né, rabuscada, toda rabuscada. Tô criando palavras. Rebuscada hoje. Já começou ótimo, tá? Muito bem-vindos. Eu sou o William Kennerhan. Mais um episódio do QGCast aqui com ele, Jonas Garcia, do meu Olá, lado. pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um QGCast, como o William Kennerhan disse, sendo transmitido pela TV Rio Preto, pelo YouTube, no Spotify e em qualquer lugar que você esteja. Aí você pode acessar pelo seu celular, pelo seu tablet, enfim, em qualquer lugar que você esteja. É um poltergeist que vai te perseguir em qualquer canto. Se dá um sinal de fumaça, A você gente consegue ouvir a gente transmite, tá? Exatamente. Tudo bem, Jonas? Tudo bom, bom. Assim, Tá, né? como Mas tem tá bom. passado? Como passou este mês de maio? Maravilhoso, né? Mês A das gente mães ficou. passado A gente aí. fez um mês especial, Dia das Mães, um mês emocionante. Muita gente comentou nas redes sociais. Muita gente quem? Ninguém. Mas Minha mãe, minha avó, minha tia. Exatamente. Mas aí a gente finge que, nossa, foram vários comentários, muita coisa falando. Mas foi um mês bacana, foi um mês bonito. Ouvir as nossas mães falarem da gente, não só falar mal, mas também falar bem. Foi bacana, o pessoal Viralizar gostou. com alguns cortes que não foram muito elogiosos pro nosso lado, né? Mas faz parte, né, gente? Tá bom, foi emocionante pra você? Foi bom pra mim. Pra gente também. Mas aqui, né, nessa segunda parte de junho, hoje nós vamos receber um convidado já num outro nível, que vai trazer algo que é muito importante. Garbo e elegância. Olha, que rebuscado. Veio o rebuscado que eu tava buscando ali, tá? Tá vendo, senhora? Um convidado que vai trazer aqui pra gente, pros homens. Beleza. Pra vocês que querem ter, ó, essa espessura toda aqui, tá vendo? Ó, dá essa olhada aqui, tá vendo? Ó, eu não sofro de um problema que atinge muitas pessoas, que é o quê, Jonas? A falta de cabelo? A falta de cabelo, entendeu? E a gente sabe que o cabelo é essencial para a estética de qualquer pessoa, tá? Não que os carecas não sejam charmosos, tem lá seu charme, mas todo mundo gosta de um bom topetão, um bom penteado, platinar no carnaval, fazer aquela coisa amarelo ovo, né? Que não sei por que vocês fazem. Poder ter aquilo. É por isso que a gente vai receber hoje o doutor Vitor aqui na bancada. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Eu agradeço Aplausos, espaço. aplausos. pelo convite de vocês. Imagina, a gente que agradece. Doutor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a agenda é corrida, né? A gente está vai trazer o senhor aí, vai fazer uns 30 dias, mais ou menos, mas finalmente deu certo. E vamos já começar assim. Pra gente é a pergunta mais fácil. Para vocês que estão aí desse lado, talvez seja uma das mais difíceis, que é: quem é o Dr. Vitor Benevides? É difícil mesmo a gente Essa a falar gente já isso, começa né? leve, assim, sabe? Bem lá embaixo. Bom, eu sou médico, sou cirurgião geral, sou especialista em transplante capilar, tenho um fellow de transplante capilar e hoje eu sou referência em transplante capilar de alta densidade. O que é isso? É a gente conseguir indicar, na verdade, e trazer para o paciente um transplante totalmente diferente do que era realizado antigamente, né? Antigamente, aqueles pacientes ficavam com aqueles transplantes, cabelinho de boneca, aquela coisa horrível. E hoje a gente consegue trazer um transplante realmente de altíssima qualidade. Bacana. Mas quando que o Vitor se transformou em Dr. Vitor? O Vitor é daqui de Rio Preto, o Vitor é de onde? Assim, conta um pouquinho lá de trás mesmo. Como que veio a medicina na vida do Vitor? Eu sempre quis ser médico, né? Isso daí foi uma Desde coisa... pequeno mesmo? Desde pequeno mesmo. E aos 17 anos, meus pais me mandaram para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo também, eles me mandaram para São Paulo, eu fiz um ano de cursinho e depois eu passei na Universidade Federal do Amapá e fui fazer medicina no norte do país. Meu Deus! E aí eu cursei medicina na Federal de lá por 6 anos, depois disso eu voltei para Bauru, e aí eu fiz residência de cirurgia geral em Bauru, depois fiz um fellow de transplante capilar, e aí hoje eu atendo em Bauru e atendo aqui em Rio Preto também. Certo. Foi assim que surgiu, na verdade. E como que veio a cirurgia? Né? Porque
é muito distante das outras, né, áreas ali da medicina. A gente tem dermatologia, Cirurgia capilar, né, você fala. não, Do implante. a cirurgia de cirurgia mesmo, de fazer beleza, de mexer com o nariz, de mexer com uma bochecha, com o peito, fazer uma lipo. O porquê dessas escolhas, assim? Na verdade, hoje eu só faço cirurgia capilar, né. Uhum. Então, assim, hoje eu só faço face e cirurgia capilar. Na verdade, veio com uma grande questão, melhorar a autoestima do público, foi isso que me comoveu mais. Foi andar na rua, olhar e falar assim: "Nossa, o povo tá muito desajeitado, eu preciso fazer alguma coisa pra Meu Deus, melhorar como o essas mundo tá caras. feio! Como o Vamos brasileiro tá precisando de uma ajuda", foi. Na verdade, não foi nem isso, foi conseguir entregar para o paciente o que eu costumo sempre frisar muito, é envelhecer com qualidade. Eu não sou muito aquele médico que faz um over no paciente, que muda muito a face do paciente, deixa o paciente transformado. Eu realmente preconizo uma medicina que ele envelhece com qualidade. O que a gente faz hoje é uma medicina estética totalmente diferente do que a gente vê aí. Então a gente entrega, por exemplo, uma face muito mais natural, você consegue entregar com que o paciente faça um gerenciamento do envelhecimento. E nos transplantes capilares, eu sempre faço uma coisa com o paciente. Eu pego a foto dele de quando ele não tinha calvície e a gente sempre constrói o transplante capilar do mesmo jeito. Então, assim, uma das coisas que eu sempre vejo que meus pacientes falam é: doutor, eu consegui ganhar 10 anos de idade pós o transplante capilar e eu não estou artificial, eu estou com a mesma face e com a mesma linha de frente que eu tinha antes. Então, assim, foi basicamente isso. isso é Isso é show, gostoso, é né, assim, legal. saber que E derruba aquela tese também, né, que vou começar na aquele momento do William que fala aquelas asneiras, que é dos carecas que elas gostam mais. Verdade ou simplesmente a única forma de falar assim: "Aceita tua calvície que é caro fazer um era transplante"? desculpa, Como é né? que é, assim? É dos carecas que elas gostam mais ou não? Assim, sinceramente, eu acho que não. O que eu costumo ver hoje é que todos os pacientes de transplante capilar que eu pego, eles chegam no consultório de uma forma e 12 meses após a cirurgia, eles são outra pessoa. Eles melhoram a autoestima, melhoram a qualidade de vida. Assim, é inacreditável como que muda a vida do paciente o transplante capilar. Eu tinha paciente jovem que chegava no consultório, demorava 30 minutos para tirar o boné, e hoje ele não usa mais boné, ele abandonou todos os bonés Vergonha por do vergonha. Então, assim, pode não parecer, mas a calvície hoje, ela diminui muito a autoestima do homem e a gente consegue melhorar muito isso. Muda realmente a vida do paciente quando a gente faz um transplante capilar. Show. Vamos agora falar um pouquinho sobre transplante de fato. Calvície. Todo mundo tem. Como que funciona a calvície? É algo que surge com o tempo ou é genética? dá pra perceber os primeiros quando só tem aquele alerta do tipo: "Acho que estou ficando calvo, acho que eu preciso procurar um profissional para me auxiliar". Na verdade, assim, ó, calvície não é todo mundo que vai ter, mas hoje a gente vê que ela ocupa e ela predomina muito na nossa população, tá bom? A maioria dos casos de calvície, elas são de fatores que a gente chama androgenéticos, ou seja, a gente tem um fator hormonal associado e eu tenho um fator genético associado. Então, o que que acontece? Aquele paciente que tem tio, que tem primo, que tem avô, que já tem um padrão de calvície, provavelmente ele vai evoluir para uma calvície também. E os primeiros sinais que a gente costuma falar é o seguinte: o paciente começa a apresentar aquelas entradas aqui na região, ou o fio vai começando a afinar, afinar, afinar e para de nascer, e o paciente vai ficando com o cabelo ralo. Então, assim, hoje, se você me perguntar quais são os primeiros sinais, são esses. Agora, se você me perguntar, Vitor, o que você acha melhor? Esperar o paciente ficar calvo ou a gente começar a tratar ele desde o começo? Se eu hoje conseguisse pegar todos os pacientes desde o começo da calvície, ia ser muito melhor, porque a gente ia conseguir segurar essa calvície, deixar com que ela não progredisse tanto, e quando a gente fosse cair num transplante capilar, eu ia conseguir realmente entregar um transplante capilar de alta densidade. Então, assim, a população hoje muitas vezes espera ficar calvo para depois procurar um médico para realmente fazer o tratamento para calvície, quando na verdade deveria ser o contrário, né? A gente procurar antes, ou antes mesmo de ficar calvo, para a gente não progredir
essa doença. É que muita gente também não tem essa informação, né? De que, tipo, ah, meu avô é careca e tal, eu posso vir a ficar, né? Não sabe, então, tipo, deixa acontecer naturalmente, Às faz ali vezes o Exalta acaba nem Samba. percebendo, né? Tipo, meu cabelo tá afinando. Nossa, é bom. Tô ficando com o cabelo mais fino, né, doutor Tá ficando Jonas? Que ficou bonito. um alerta aqui, ó. Afinal, o cabelo tá Hum. lindo, mas pode ser, às vezes, um sinal de procurar um profissional. E pergunta, porque eu tinha elaborado uma questão aqui e me enrolei e perdi. Não, Vai. tranquilo. E aí a questão, hoje na internet tem muita coisa. Hoje a pessoa entra na internet e vê um monte de coisa. E a gente vê, tem tratamento com finasterida, tem não sei o que de MMP, que você põe na cabeça e fica com agulhamento, tem isso, tem aquilo. Esses procedimentos, antes do transplante, funcionam ou não? É só balela? Tipo, querido, você vai ficar careca É, mesmo, vai ter que fazer? tem esses Como produtos, que eles funciona isso? auxiliam, eles. Na verdade, funciona, gente. Hoje, eu não transplanto um paciente logo de cara. Se você chegar hoje no meu consultório, você tem um quadro de calvície, você nunca fez nenhum tipo de tratamento. Vitor, eu quero operar semana que vem. Primeiro que eu não vou ter data para te operar semana que Que vem, bom, né? tá? Mas hoje os meus pacientes, eles primeiro realizam um tratamento de aproximadamente 60 dias com medicação oral. E aí a gente entra com a gama de medicação, finasterida, dutasterida, minoxidil oral, alguns blisters de vitamina, infiltração de medicação em couro cabeludo. E hoje a gente tem laser também de couro cabeludo. Então a gente faz realmente o que eu costumo falar é o seguinte: fazer transplante capilar, qualquer médico faz, tá bom? Agora, você conseguir entregar um tratamento, um acompanhamento de calvície por pelo menos 1 ano com tratamento adequado, isso daí ninguém faz, tá? Então, assim, todos os meus pacientes, eles passam por um tratamento prévio para depois eles irem para a cirurgia. O que eu costumo falar é a mesma coisa que a gente vai, assim, no linguajar popular, é a mesma coisa que eu vou adubar, eu vou fazer um plantio, eu adubo primeiro para a gente poder receber os folículos, entendeu? O que isso muda? O transplante capilar hoje ele demora 12 meses para ter um resultado final. Quando a gente faz isso, eu tenho resultados muito bons com 6 meses, 7 meses. Isso melhora muito. Garante Mas nutriente, funciona, né? viu? Esses tratamentos funcionam e muito. Mas sempre avisando, né, que tipo, antes de fazer qualquer coisa, procure um médico especialista. Exatamente essa pergunta que me fugiu, era isso que eu ia perguntar. Dá para fazer, por exemplo, eu não tenho sinais, né? Queria que meu cabelo estivesse ficando mais fino? Queria, não tá. Posso te procurar e consigo ter essa como é que fala? Prever se vou ficar ou não. Dá para saber isso com o paciente? Vamos analisar seus hormônios, não sei, olhar os seus folículos para ver se tem tendência ou não. Na verdade, o que eu vejo é que está muito banalizado isso, né? Tipo, a pessoa vem assim, vou fazer uma intradermoterapia, vou fazer um laser, sem o paciente passar por uma consulta antes. E o tratamento é totalmente individualizado. Então, eu realmente preciso fazer a sua anamnese, eu preciso fazer seu exame físico, fazer a sua tricoscopia, para eu ver se você tem alguma alteração. E se você tiver alguma alteração, a gente entra com uma gama de protocolos. O que eu costumo falar é: o protocolo não é igual para todo mundo. Cada Cada um um tem um protocolo. Acho que isso é o grande diferencial, entendeu? é bem Assim, individualizado. você conseguir individualizar e ver qual que é o seu tipo de calvície, qual que é o melhor tratamento adequado para você. Bacana, show. Quer fazer alguma coisa? Lógico, fora cabelo, né? A gente fala assim, as maquiagens do homem, o cabelo, e tem também a famigerada que Deus não me beneficiou, não deve ir muito com a minha cara, com a barba. Tadinho. Momento triste, música triste, produção, por favor. Não tem. Com barba, né? A gente tem visto muitos homens trabalhar aí com minoxidil, alguns produtos que vendem, e outros até fazem implante, né, de barba. O senhor atua nessa área também, faz também, indica, não indica, fala melhor sem que vocês não sabem o que é, tem que levantar todo dia para fazer, como é que é? Assim, ó, o que eu costumo falar? Do mesmo jeito que eu falo que transplante capilar não é para todo mundo, transplante de barba também não é para todo mundo. E não é por questões financeiras isso, mas é por questões de área doadora, tá? Então, assim, se um paciente... Hoje eu faço transplante de barba, tenho ótimos resultados, mas em pacientes muito bem selecionados.
Se você tem algum grau de calvície, se eu ver que você vai progredir para algum grau de calvície, a minha primeira pergunta que eu faço é: você prefere barba ou você prefere cabelo? Tá? Porque não A pergunta adianta de milhões, né? eu ir lá e fazer, por exemplo, um transplante de barba em você. Vou te deixar com barba, você tem 22 anos. Ah, eu quero ter barba, não tenho barba. Vamos fazer um transplante de barba? Vamos fazer o transplante de barba. Só que se você tiver um fator genético para calvície e talvez você evoluir para calvície No depois, momento. e a sua área doadora? Porque eu vou tirar daqui de trás para implantar na sua barba. Eu vou danificar a sua área doadora e fazer com que talvez quando você tenha uns 40 anos eu não consiga fazer um transplante capilar em você? Então essa é a primeira pergunta que eu faço para o paciente. Você prefere ter barba ou cabelo? Agora, se for um paciente realmente, não tenho nenhum histórico de calvície, não tenho queda, tenho mais de 30 anos, não tenho nada de calvície, nenhum histórico, vamos fazer transplante de barba, vai ficar ótimo. Mas a gente precisa realmente ter muito cuidado com a indicação do transplante de barba. Isso eu acho que é um alerta. E isso eu falo em todos os meus pacientes de consultório mesmo. Show. Eu achei que é uma informação legal, que a gente nunca deduz isso. Você fala muito do tipo de transplante capilar, do de barba, mas a questão da área doadora. Às vezes você faz lá com 25 anos e de repente você chega nos 35, tipo, cadê meu cabelo? Tá com a cara cheia aqui, o Osama Bin Laden, mas sem cabelo. E aí? E agora vamos entrar nessa área da área doadora, de fato, porque muita gente tem dúvida. Como que funciona a área doadora? É o meu próprio cabelo, por exemplo, para fazer a barba, eu posso tirar o pelo do peito, da perna, de algum outro lugar para É a fazer? lace que o povo É, compra lá na Live, existe, aquela de plástico, não dá pra usar. existe, eu posso pegar, por exemplo, o cabelo dele e pôr em mim, como que funciona? Assim, gente, hoje o transplante capilar ele realmente evoluiu muito. A gente consegue entregar resultados muito bons sem deixar cicatriz para o paciente, porque antigamente o paciente fazia um corte de orelha a orelha na área doadora e a gente ainda tinha uma implantação que não era muito legal, tá? Então, assim, hoje, se você chegar no meu consultório, isso eu falo realmente para todo mundo. Transplante capilar não é para todo mundo, não é para quem quer e sim para quem pode. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente realmente tem que levar em consideração. E não é por questões financeiras, mas é por questões de área doadora. Ou seja, se você tem uma calvície muito extensa, uma grau 6, grau 7, que pega linha de frente, pega médio scalp, pega coroa também, e você tem só um filetinho de área doadora, não dá para fazer transplante capilar. Como é que eu vou tirar os folículos daqui de trás e jogar todos aqui para frente? Aí eu vou te deixar com cabelo na frente e sem cabelo na lateral. Fica horrível isso. Então, assim, não dá. O paciente ele realmente tem que ter uma área doadora boa, suficiente para a gente poder realizar o transplante capilar, tá bom? Então, tem pacientes hoje que eles vão realmente não ter indicação de transplante capilar, porque ele tem um grau de calvície muito avançado, ele deixou progredir muito essa calvície, é virgem de tratamento, nunca fez nenhum tipo de tratamento. Então, esse paciente, talvez a gente contraindique a cirurgia, tá? Isso daí é uma das grandes questões. Tá, mas a questão de, por exemplo, de pegar cabelo dele de outra pessoa. Por exemplo, o e- Jonas, ele quer ficar loiro, que o sonho da vida dele é ser loiro é ser nórdico, gente. entendeu? Aí Você é o ele Dr. pega Vitor. um Tá, cabelo vamos- loiro aí, ele pode falar assim, doutor, já que eu vou ter que implantar, me Agora põe eu um quero loiro, liso. agora, não, vamos mudar, vou pôr um cacheado, dá pra fazer, é tipo perucas, dá pra você ficar implantando e trocar, ou não, é só do... Na verdade, a gente não tem estudos que mostram que a gente pode fazer o transplante capilar de outra pessoa em você. Isso daí não tem. Hoje o nosso transplante é realmente seu mesmo. Então, o que a gente tem hoje de arsenal terapêutico para calvície? Uma coisa que a gente chama de body transplant, que é ou seja, o paciente tem uma área doadora muito ruim, uma calvície avançada, mas ele tem muito pelo no tórax, ele tem muito pelo na barba. E aí eu consigo fazer uma cirurgia muito mais minuciosa, onde eu faço uma extração de barba e eu faço uma extração de pelos do tórax, que a gente chama de body transplant. Aí, talvez eu consiga te indicar realmente o transplante capilar, a gente indo para essa técnica de body transplant. Nossa, show. E o cabelo cresce normal? Porque são pelos diferentes, não são? São pelos diferentes. O que eu costumo falar? O maior segredo do transplante capilar está na linha de frente. É a gente conseguir fazer um visagismo, entregar os melhores folículos para a linha de frente. Então, o que acontece? Eu entrego os folículos de linha de frente teu,
da área doadora da região posterior da cabeça. E no médio scalp e na coroa, eu entrego folículos da barba e folículos do tórax. São folículos muito semelhantes, não são iguais, tá bom? Mas a gente consegue entregar um resultado Visual satisfatório. acaba- O visagismo do transplante capilar, do body transplant, fica bom. Se você me perguntar assim, Vitor, são os mesmos fios? Não. Tá? Eu preciso ser sincero. Mas o visagismo em si melhora muito. Melhor do que ficar sem nada também. Exato. E, doutor, existe a possibilidade de depois do transplante o cabelo voltar a cair, a ficar calvo de novo? Porque ele falou que é um pouco de genética, né? Então, por exemplo, hoje com 30, já estou evitando, faço um transplante. Mas quando eu chegar com 60, eu vou ter que fazer de novo? Cria aí um consórcio capilar, a cada 20 anos você faz um transplante, entendeu? Essa pergunta é muito frequente no consultório e o que eu costumo falar? Gente, o transplante capilar hoje ele é uma cirurgia definitiva, tá? Os fios transplantados, eles não caem mais. E aí, o porquê isso, tá? Você pode ver que todo mundo que é calvo, ele preserva uma coisa que a gente chama de paralama, que é aqui a região lateral e a região posterior. Vocês percebem isso, gente? Que assim, é muito difícil você pegar um paciente que é calvo por completo. Todos eles preservam essa região aqui, ó, de trás e a região lateral. Sim. Por que isso? Porque eles não têm uma coisa que a gente chama de receptor de DHT. Então, esses fios, eles não têm programação de queda. Tá? Então, o que a gente faz na cirurgia de transplante capilar? Eu retiro esses folículos, que são folículos saudáveis e que não têm programação de queda, a gente falando na linguagem popular, e eu implanto esses folículos na linha de frente. Então, o que acontece? O paciente nunca mais vai perder os fios transplantados. O que eu percebo hoje? Quando a gente faz uma cirurgia de transplante capilar, o paciente ainda tem um pouquinho de fio aqui na frente. Fez o transplante, a gente conseguiu dar uma densidade gigantesca para o paciente e ele abandonou o tratamento. Fez o transplante, nunca mais voltou no médico, nunca mais fez o tratamento. O que acontece? Aqueles fios que ele tinha antes, eles têm programação de queda. Se você não tratar, eles vão cair. Então, aí o que acontece? Ralo. Depois de 10 anos, ele volta no consultório e fala assim, doutor, meu transplante ficou ralo. Não foi o seu transplante que ficou ralo. Foi você que abandonou o tratamento para calvície. Aqueles fios que você tinha, eles caíram. Você não tratou. E aí, talvez você precise ir para uma outra cirurgia. É isso que acontece. O tratamento, então, aí, com o uso de alguns produtos para nutrir o cabelo, para impedir a queda, é tipo desodorante. Tem que continuar assim o resto da vida usando. É uma doença genética, então vai ter que tratar o resto da vida, gente. Talvez você não precise fazer um tratamento contínuo, como de pressão alta, como de diabetes. Você pode tratar 3 meses, parar 3 meses, tratar 6 meses. Intercalando. Assim, hoje eu não dou alta para nenhum paciente meu mais, tá bom? O paciente que transplantou comigo vai ser meu paciente até o fim da vida, tá bom? A gente tem, claro, uma equipe que vai fazer... Você vai ter braço para atender todo mundo? Não. Mas hoje a gente tem uma clínica que a gente tem uma equipe por trás de tudo isso. Então, ele vai passar pela equipe e dar continuidade ao tratamento. E assim, na primeira consulta eu já aviso isso para o paciente, porque senão daqui a 10 anos ele volta comigo e fala assim, Vitor, seu transplante está raliando. E você falou que o fio não ia cair, mas não é o meu transplante, tá bom? É a tua calvície que está progredindo. Entendi. É um tratamento, um acompanhamento bebê rena, não, né? Ele te persegue pro resto da vida. Só não vai pra delegacia. Só não vai pra delegacia, a gente espera, pelo menos. Tem vários famosos, pessoas fazendo transplante, que na verdade não chegam a ser calvos, mas fazem esse tipo de procedimento para dar volume, para criar aquele tupetão, aquela coisa mais Silvio Santos. E depois falam que foi natural, acordou assim. Acordei assim. Hoje veio. O procedimento para dar volume é o mesmo, é diferente? É o mesmo. O procedimento é o mesmo. E isso aconteceu porque a nossa técnica evoluiu. Porque se fosse o transplante de antigamente, ninguém ia querer dar volume com aqueles fiozinhos de boneca. Então, assim, hoje realmente tem essa cirurgia que a gente chama de abaixamento de fronte, aquele paciente que tem uma testa muito grande e ele deseja, sempre teve entrada, desde pequeno, mas ele deseja diminuir, abaixar a testa, fazer um abaixamento de fronte. Isso acontece também em pacientes mulheres, tá bom? A técnica é a mesma, tá bom? A gente faz uma extração de região posterior e implanta os folículos na região de frente. É a mesma cirurgia, só que com um intuito diferente. O paciente quer volume, então a gente aumenta o volume do
do cabelo desse paciente. Entendi. E nessas pessoas, assim, eu sei que eu pesquiso bastante, eu dou uma olhada, fofoqueiro, né? Sônia Abrão do QGCast aqui. A gente vê que nesses casos, quando o artista volta, né, do procedimento, ele tá cheio de pintinhas brancas na testa, a testa vermelha e cheio de pintinhas brancas. São essas pontinhas brancas que são... Caspa. Tô Não. brincando, não. Que é o transplante, que foi onde foi colocado o cabelo, é isso? Na verdade, essas bolinhas brancas que as pessoas têm gastura, a gente posta as fotos Nossa, é no desesperador. pós-transplante e aí a pessoa fica agoniada, né? Mas o que acontece? Hoje, como a gente faz a cirurgia, a gente utiliza uns rotores com alguns punches para retirar o folículo. Então, assim, o folículo ele é retirado com os rotores. Então, toda vez que você introduz o folículo, vem um pedacinho de pele. Então, vem o fio e vem um pedacinho de pele. Então, quando a gente implanta o folículo, aquela bolinha branca é um pedacinho de pele da região posterior da área doadora. E o que eu costumo falar? Quanto mais bolinha branca você vê no transplante, mais denso é o seu transplante. Por que denso? Porque a gente coloca uma grande quantidade de folículos numa pequena região. Então, quanto mais bolinha branca você vai ter, mais o seu transplante capilar tende a ser mais natural, tende a ter uma maior quantidade de fios e de folículos. É que quando a gente fala em folículos é diferente de fios, tá, gente? Porque assim, a gente tem folículo que vai nascer um fio, eu tenho folículo que vai nascer 2 fios e tenho folículo que vai nascer 3, 4 fios. Isso daí depende também. Ah, que legal. Ou para os carecas tem o que não vai nascer nenhum. Né? Né? Isso é Não bacana, tem isso é mais. bacana saber a diferença, porque a gente imagina que cada furinho que fizer é É um um fio fio de novo. cabelo, é. Não. Na verdade, cada furinho que a gente extrai os folículos e quando a gente coloca no microscópio que eu vou saber quantos fios ele tem, tá bom? Então, a gente tem unidade folicular, na verdade, que tem um fio, unidade folicular que vão nascer 2 fios, que vão nascer 3 e vão nascer 4 e assim por diante. É um jogo de sorte, então, na hora ali. É por isso que, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Vitor, quantos 1000 fios tem a sua cirurgia? E eu já respondo, não tem como eu te falar quantos fios, eu consigo te falar a minha média de unidades foliculares que eu consigo transplantar em você. Hoje a minha cirurgia, ela varia numa média mais ou menos de 3,5 a 5.000 unidades foliculares, tá bom? A minha média dos transplantes é 4.200, 4.300 unidades foliculares. Isso daí vai gerar, em média, de 10 a 12 a 13.000 fios em cirurgia. Depende de quantos fios vão ter na sua unidade folicular. Isso daí eu não consigo falar muito para o paciente. Sim. Mas a gente consegue realmente entregar transplantes capilares de 10 a 13.000 fios tranquilamente. Tudo isso é feito fio. na mão, ali, manualmente mesmo, ali, artesanalmente. Eu tenho alguns pacientes que chegam para mim e perguntam assim, mas, Vitor, por que sua cirurgia demora tanto? Minha cirurgia demora mesmo. Eu tenho cirurgia que demora 14 horas, que demora... Minha média é de 10 a 12 horas. Mas eu tenho cirurgia que eu chego a 14 horas de procedimento cirúrgico. O paciente dorme, ele dá uma Dorme. anestesia, ele tá dormindo. Dorme. O paciente dorme, é uma sedação com anestesia local. Ah, eu pensei que ele Tá ficava bom. com uma revista É, aqui, ó. é, Tipo, não. tô lendo aqui, ó. Tô arrancando, É. né? 14 horas de cirurgia. E você aí reclamando, tá? De ter que fazer o teu trabalho da faculdade, que aquele professor de filosofia chato quer que você explique, sei lá, o que Bauhaus tá falando. Bauhaus é filosofia ou é arte? Já confundi, né? Mas é tudo Mas isso. tudo bem. Enfim. Doutor, mulheres. A gente tá falando bastante da barba, dos homens carecas, né? Mas mulheres, elas precisam, são acometidas também, é raro. Ou às vezes a mulher tem o cabelo muito fino, muito ralo, ela quer dar volume nesse cabelo. Também é possível para elas, também é indicado para elas ou não? É diferente aí. Graças a Deus, a calvície feminina acomete muito menos do que a masculina, né? Porque quando a paciente tem uma alopécia androgenética feminina, aí a mulher tem uma autoestima lá embaixo. Então, assim, se a gente for comparar realmente a quantidade, é muito menor. Mas a gente tem alopecia androgenética feminina também. E um dos tratamentos é o transplante capilar, tá bom? E aí, na mulher, a gente luta mais, a cirurgia demora mais, ela é muito mais trabalhosa, mas a gente utiliza uma técnica que chama, uma técnica de extração FUE, sem raspar a cabeça. E aí, na mulher, eu tenho que realmente ou fazer uma técnica long hair, ou realmente eu ter que optar por fazer uma pequena raspagem camuflada
porque a mulher não pode ficar com a cabeça raspada. E aí a gente implanta também. Faz a cirurgia em mulher. Hoje eu opero muitas mulheres, mas na verdade a minha maior queixa de consultório é abaixamento de fronte. Aquela mulher que tem uma entrada muito grande e ela deseja abaixar um pouquinho a fronte. Então hoje o meu maior grupo é esse, mas acomete muito também a mulher. E tem as outras causas de alopécia também, que a gente vai realizando o tratamento, né? E aí a gente vai ter aquele arsenal, medicação, laser, intradermoterapia. Um conjunto, e conforme a gente vai tendo a tricoscopia do paciente, a gente vai indicando o tratamento. Show de bola. E aí, agora você falou da técnica FUE, eu lembrei que a gente pesquisou no Google, existe lá a técnica FUE e a técnica FUT, FUT, né, FUT. Qual a diferença entre elas? Você fala, transplante capilar, FUE ou FUT? Tipo, eu não sei, eu só quero fazer, né? Qual que é a diferença? Assim, hoje a gente percebe, eu só realizo o FUE, tá bom? Não realizo mais FUT, mas o que acontece? Qual que é a grande diferença? Essa técnica é uma técnica que a gente chama de extração. Então, o que acontece? O que eu faço na FUT? Na FUT, o paciente faz um corte de orelha a orelha, retira uma faixa de cabelo dele, manda para o microscópio, faz a fatiamento. Eu estou falando tudo isso para o povo entender, claro. Tá? Fatia esses folículos, separa os folículos e depois implanta. O que acontece com o paciente? Fica com uma cicatriz de orelha a orelha. Quando ele entra na piscina, todo mundo percebe aquela cicatriz gigantesca que ele tem aqui, de orelha a orelha. E, assim, é uma técnica que eu não faço mais. O que a gente faz hoje? A gente utiliza alguns rotores, na verdade, com alguns punches, e aí a gente retira fio por fio. O que acontece? A gente retira uma média mais ou menos de 30% a 40% da região da área doadora, de uma maneira que o paciente não fique com nenhuma cicatriz. Então, assim, depois que o paciente fez, 7 dias depois, a área doadora dele já está inteira recuperada. O punch ele é tão fininho que ele não provoca cicatriz. Então, é a mesma coisa que eu colocar uma agulha lá. Se toda vez que você leva uma agulhada, você fica com cicatriz? Não. Então, é a mesma coisa. Eu vou lá e dou uma agulhada no couro cabeludo, retiro os fios. E vou retirando os fios, de uma maneira que eu não deixo cicatriz. Então, por isso que hoje eu foco muito. A cirurgia em técnica FUE, você não sai com cicatriz. Eu não tenho nenhum paciente com cicatriz de couro cabeludo. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem. Então, quando a gente fala em FUE é apenas uma técnica de extração. Uma arrancava uma vitela da tua cabeça, bonita, uma pancetona. Isso. Outra você faz, né? Faz ali bonitinho. E quanto tempo de tratamento, assim, até decidir? Fui lá. Doutor, acho que eu tô ficando calvo, queria, né? Quanto tempo até bater o martelo e falar, vamos ir pro transplante? Ou isso varia? Não tem como eu te falar. Por exemplo, assim, no mínimo 60 dias de tratamento prévio. É o que eu preconizo hoje nos meus pacientes, mínimo de 60 dias. Só que eu já tive paciente, por exemplo, que eu contraindiquei a cirurgia, mas ele queria muito fazer, muito fazer. E aí eu dou a opção de tratar antes. Vamos tratar 6 meses antes, para eu ver o que eu consigo ganhar da sua calvície, se eu consigo ganhar uns fios aqui da frente, para depois a gente tentar um transplante capilar. E hoje eu tenho pacientes que a gente tratou por 6 meses, e aí depois eu indiquei o procedimento cirúrgico. E na primeira consulta, eu contraindiquei. Então, por isso a importância da gente ter um tratamento prévio ao procedimento cirúrgico. E tem também pacientes que só o tratamento prévio solucionou assim, já resolveu o meu caso. O que eu costumo falar é alinhar a expectativa, né? Se o paciente fez o tratamento, eu tenho um paciente hoje que faz só o tratamento, chega depois de tratar 6 meses. Vitor, eu já estou contente, não preciso do transplante capilar. Você está feliz? Se você está feliz, tá ótimo. Então, se eu conseguir devolver sua autoestima, se você acha que esse grau de calvície não te incomoda mais, nosso tratamento vai continuar. Você não vai poder parar de tratar, porque sua calvície ela é androgenética. Então, você tem um fator genético. O que eu costumo falar é que eu vou brigar, eu e o paciente brigando contra a genética dele o tempo inteiro. Expectativa. Deixar de ser o seu boneco e se tornar um de férias com o ex, saindo do mar, assim, com aquele cabelão. Tem todo esse Só processo. esse trajeto. É pouca coisa aí a meta. Doutor, principalmente eu acho que depois da pandemia, muita gente começaram a aparecer transplantes capilares em cada esquina. Parece que é loja de açaí. Todo mundo fazendo transplante capilar. Como
escolher o profissional correto, saber que, tipo, faça em 10 vezes de não sei das Como quantas. confiar? Né? Aparece aquele ator bonitão na capa lá falando. E aí? Tipo, como definir isso? Né? O que define, tipo, não, aqui é legal, aqui fica mais assim, o alto padrão. Até porque, querendo ou não, tem gente que vai estar assistindo de, às vezes, outros locais do Brasil, enfim, e ele quer procurar um profissional ali, assim. Como o senhor indica o paciente a identificar esse profissional é confiável? O que ele tem que olhar? Na verdade, o que eu costumo falar é assim, transplante capilar, você vai achar a torta em qualquer canto, foi o que você me falou. Agora, transplante capilar de alta densidade, que você consegue entregar um resultado com extrema naturalidade, isso você vai achar em pouquíssimos lugares. Porque, assim, a técnica é muito minuciosa. O que eu costumo sempre orientar? Ver de onde veio o seu profissional médico, entendeu? Se ele é cirurgião, se ele não é cirurgião. Então, acho que isso é uma das principais técnicas para a gente ir identificando. E uma outra coisa, tem que saber quais são os rotores que ele utiliza, se ele utiliza rotores realmente de extrema qualidade, se ele consegue fazer uma implantação com uso de implanters, com uso de lâminas de safira, perfuração com lâminas de safira. Então, o que eu costumo falar? O transplante capilar de esquina, ele vai utilizar tudo que a gente tem de mais barato e ele não vai conseguir entregar um resultado tão bom para você. Ele não vai ter os melhores rotores, ele não vai utilizar implanters para fazer uma implantação adequada para você e ele não vai utilizar as lâminas de safira também para fazer as perfurações. Então, o que eu costumo sempre falar? Vê a formação do seu paciente e olha os transplantes. Vê se ele consegue realmente, lá no Instagram, se ele consegue entregar. Vê o transplante, parece ser um transplante de alta qualidade, tem uma grande quantidade ali de bolinha. E olha os resultados. Hoje, o que eu costumo sempre falar para vocês? 90% dos meus pacientes são por indicação. Show, isso é É ótimo. paciente que eu operei, o amigo viu e voltou comigo. O primo viu e veio comigo. Então, hoje eu realmente tenho... E vai por indicação. Hoje eu tenho muita indicação de transplante capilar. E a maioria dos meus pacientes são todos indicações. Porque é uma verdade do próprio marketing, né? Que a gente fala que um cliente satisfeito, ele vai te atrair muitos outros, muito mais do que qualquer campanha publicitária que você faça. Né? Agora, mudando um Mas pouquinho. assim, cuidado com esse transplante capilar de 10 de... De 900. Não, Entendeu? Cuidado com isso. Sempre procure realmente uma clínica que vá te dar... Essa clínica tem centro cirúrgico dentro, entendeu? Qual que é a formação do médico que vai te atender? Eu quero dar uma olhada nos resultados antigos dele. Até porque eles estão tratando o transplante como um procedimento simples. E de fato não é, né? O senhor estava comentando que demora 14, 15 horas uma cirurgia, né? Então, não é qualquer coisa, tipo, fazer ali na esquina e pronto. Não, a técnica é muito minuciosa, gente. Operar transplante capilar, eu costumo falar que você tem realmente que ter paciência e tem que gostar. Se você não gostar, você não vai fazer transplante capilar nunca. Isso daí você não vai, porque você vai ficar em cima da cabeça do paciente ali, no mínimo 12 horas, e você tem que ter um visagismo para você entregar realmente um transplante natural para o paciente. O que eu vejo hoje dessas clínicas é aquele cabelinho na régua. Você bate o olho e você já vê que o paciente fez nessa clínica, porque o cabelo dele está na régua, está inteiro medido. Eles utilizam até mesmo umas plataformas que mede uns modelos. Um molde ali. É um molde para fazer a linha de frente. Isso eu acho um absurdo. Você acha que eu vou fazer uma linha de frente em todo mundo? Todo mundo tem a mesma face? Todo mundo tem a mesma cabeça? Não. O tratamento, ele tem que ser, a linha de frente tem que ser confeccionada conforme o visagismo da sua face. Não tem como a gente colocar um molde na cabeça e fazer o transplante capilar do paciente. Com aquela cara de fiesta, assim. Aquele Lego, assim. Playmobil. E ali. Também a questão do... porque a gente imagina, né, que o paciente ele tem aquela urgência, aquela necessidade. Consigo arcar financeiramente, vou lá fazer o transplante. Essa é a ideia do tratamento prévio, do profissional saber absorver esse paciente e falar, vamos olhar, vamos tratar você em outras formas, porque tem muita gente que usa em casa. Tem gente que compra, não, doutor, já usei, já tá usando minoxidil, não resolveu, comprei shampoo para crina de cavalo, não resolve, assim. E essas pessoas desesperadas, como o senhor consegue dar aquela freada neles? Assim? O que eu percebo é que essas pessoas, elas realmente chegam, eu já usei minoxidil tópico, eu já comprei
uma fórmula que vende na internet, que o meu amigo falou que foi bom para ele e eu também já peguei para mim. E aí eu pergunto, você já passou em algum médico? Não, nunca fui. Então, assim, ele não fez tratamento, ele não está com tratamento adequado. Ele realmente foi para o caminho mais fácil, foi lá no Facebook, no Instagram, comprou aquelas shampoo de crescimento, que a gente não sabe nem o que está sendo entregue ali, porque ele não tem nem na formulação o que contém dentro, e ele acha que ele realmente tratou. Então, assim, esse paciente, eu acho que o que ele mais precisa é realmente orientação. Então, depois que eu oriento ele costuma entender, e ele costuma realmente entender que que precisa ser feito um tratamento, que precisa ter um protocolo. Hoje, tanto no meu consultório, quanto nas clínicas que eu comando de transplante capilar, todos os transplantes capilares estão incluso acompanhamento médico por 1 ano. Todos. Não, se você quiser ir lá para falar assim, Vitor, eu quero só operar meu cabelo. Eu te dou o telefone de outro. Mas não, eu preciso te entregar, eu tenho que te entregar resultado. Não adianta, eu não quero que você venha fazer transplante comigo e você fique insatisfeito. Então, acho que esse é uma das regras minhas, que é realmente até porque o resultado do transplante vem depois, né? Não sai ali na hora. Então, é seu nome que tá rolando ali. Depois sai um cabelo cagado, né? Vai falar, foi o Dr. Vitor que fez. Hein? Não, peraí, não foi porque não teve o tratamento adequado, né? Então, assim, eu acho que hoje, quando a gente fecha realmente isso, eu vou operar com você, mas eu vou acompanhar você. E aí, o que eu costumo falar? A medicina evoluiu tanto que hoje eu tenho pacientes que são de fora do país. Eu tenho paciente dos Estados Unidos, eu tenho paciente da África que eu operei. E eles ainda acompanham comigo online. Você está entendendo? Mas eles acompanham. Eu tenho paciente que fez eflúvio telógeno pós-transplante. O que é eflúvio telógeno? O paciente começa a cair um monte de fio. Passou por um estresse grande e aí os fios começam a cair. Ele me liga desesperadamente. Doutor, seu transplante está caindo inteiro. Por isso que eu preciso do acompanhamento. E aí a gente troca a medicação, entra com outra medicação e resolve o problema. Esse paciente não era nem do Brasil. Estava fora. Mas eu consegui acompanhar ele, mesmo ele estando fora. Com medicação oral, a gente encaminha a medicação e vai resolvendo. Agora, abandonar o paciente, isso não. Pelo amor de Deus. Acho que não vale a pena a gente ter esse tipo de conduta. Eu acho que o meu grande diferencial talvez seja esse. Bacana. Sensacional. Quer fazer ou eu faço? Vou fazer. Okay. Agora, a questão é a seguinte. Além dos transplantes, o senhor faz outros tipos de cirurgia também, né? Quais são elas? Assim? Na verdade, o que a gente mais faz hoje é tratamento de face, tá? E hoje o que eu mais faço é tratamento de face não invasivo. E aí a gente utiliza as tecnologias como Ultraformer MPT, endolaser. A gente utiliza hoje muito endolaser, está muito, muito falado na região. A gente faz blefaroplastia, otoplastia eu também faço. Mas, na verdade, esses tratamentos cirúrgicos de face, na minha clínica de medicina estética, hoje eu tenho, na verdade, um suporte médico. É um grupo de médicos que vem realizar. São médicos que eu confio, que eu conheço no trabalho, que hoje vêm fazer esses procedimentos nas clínicas. Então, o que a gente entrega hoje muito é endolaser, Ultraformer MPT, blefaroplastia, que é aquele retirada de pele, excesso de pele das pálpebras superiores e até mesmo das inferiores, e a otoplastia. Maravilha. Então, e aí a gente já entra falando da clínica, né, que há pouco mais de um mês aí inaugurou aqui em Rio Preto a Rio Concept. Como que surgiu a ideia da Rio Concept? Na verdade, a Rio, ela vem da seguinte maneira, né? É uma clínica que a gente... Por que Rio? Porque a gente veio para difundir a medicina estética, que é tão preconizada no Rio de Janeiro, que a população se cuida tanto. Você vai no Rio, tá todo mundo bonito, né? Parece que dá até vergonha, dá até raiva disso, né? Mas a gente veio para difundir isso para o Brasil inteiro. A Rio, ela começa com 3 unidades, tá bom? A Rio Preto, que foi a primeira que ficou pronta, a unidade Rio Barra e também a unidade Rio Sul. Então, assim, a gente vem para entregar medicina estética de qualidade e não medicina estética de uma maneira que estava sendo feita antigamente. Então, o que a gente vai ter lá? A gente tem transplante capilar de alta densidade. Quem comanda a equipe de transplante capilar hoje sou eu, tá bom? Então, o transplante capilar não é realizado por mim, mas é utilizado a mesma técnica que eu utilizo. Os médicos que
estão fazendo transplante capilar nessas unidades, eles fizeram um acompanhamento comigo antes para depois eles irem fazer o transplante capilar. A gente entrega endolaser, entrega Ultraformer MPT, Fotona, que são alguns lasers, blefaroplastia e todos os tratamentos que a gente tem de face também minimamente invasivos. Esses outros procedimentos, assim, tem procura de homens também já? Ou ainda costuma ser a maioria mulher ainda? Na verdade, graças a Deus, o homem ele começou a se cuidar muito mais hoje, né? Então, assim, o homem hoje faz endolaser, o homem hoje faz Ultraformer MPT, o homem hoje faz blefaroplastia. Então, realmente, o homem está se cuidando. O que eu costumo falar? Eu acho que medicina estética naquele over, que todo mundo fica transformado, aquela boca gigante, aquele rosto extremamente puxado, esse não é muito o nosso foco, tá bom? O nosso foco é gerenciamento de envelhecimento e a gente conseguir realmente entregar um envelhecimento de qualidade. Ou seja, o paciente que tem hoje 40 anos começar o tratamento e ele chegar aos teus 60 anos com a mesma face que ele tem hoje. Se a gente for ver os famosos, você pega um famoso nos anos 90 e pega ele hoje. Ele está com a face muito mais bonita, muito mais bem tratada e ele não envelheceu. Parece que ele foi colocado no formol. Mas, na verdade, não é. Ele realmente fez um gerenciamento de envelhecimento e ele não vai precisar de nenhuma cirurgia, não vai precisar de lifting, não vai precisar de nada. Mas ele realmente gerenciou o envelhecimento dele. E é isso que a gente vem trazer. É envelhecimento de qualidade, gerenciamento de envelhecimento. Tá. Eu consigo sair dessa minha cara para um George Clooney até os 60? Ou aí já é só com Deus Milagres, mesmo? né? Aí é só com Deus, eu acho. O que eu costumo falar é assim, a gente vai tratar a sua queixa, entendeu? Eu consigo melhorar a sua queixa, mas Não eu é a consigo... queixa, Não é a queixa, é a cara, mas doutor. eu consigo fazer com que você chegue aos teus 60 anos com a mesma face que você tem hoje. Vai continuar assustando as pessoas, não vai resolver Mas muita vai coisa. melhorar. Mas vai Imagina melhorar com um 60 pouquinho. quem poderia ter virado, né? Pois é, né? Eu vou ficar com cara de ameixa seca. Pergunta? Não, pode fazer. Não, na verdade eu vou fazer o break. Faz. Break porque a gente tá falando de... Que? A gente tá falando... Referências idiotas que o Jonas tem. A gente tá falando, né, de cuidado, de cuidar, assim, da estética, de apresentar algo bonito. E o meu recado agora vai para você que quer fazer como a gente, apresentar algo bonito. Um podcast, não os apresentadores, tá? Um podcast, um conteúdo bem feito, de qualidade, em alta resolução, com equipamentos. Olha essa voz, gente. Olha o timbre, o vibrato que tem. Entendeu? É ridículo. Mas por quê? Estúdio Primos. Estúdio Primos está aqui em Rio Preto para você, produtor de conteúdo, para você que tem uma escola, para você que tem uma empresa que quer produzir treinamento para os seus profissionais, treinamento para sua equipe, que tem aquela rede interna de comunicação, que quer deixar o material mais bonito, material de qualidade, vem para o Estúdio Primos, tá? 3 câmeras aqui, com transmissão simultânea, ao vivo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, aonde vocês quiserem, transmite, gravação em alta qualidade, enfim. Gente, melhor estúdio de Rio Preto. E aproveitem que este mês eles estão com condições especiais para novos clientes, tá bom? Então vem aqui, dá uma passada, uma visitada, vai ficar aqui embaixo para vocês o endereço, tá? Vão lá. Falem com os meninos, até o QR Code para vocês poderem mandar uma mensagem direto. Fala com o Júnior e com o Thiago. Vem conhecer esse estúdio e produzir conteúdos de qualidade. É porque realmente vale muito a pena. Vale a pena, é bacana. E aí Vale a galinha inteira. não vale a pena, vale a galinha Nossa, inteira. cada piada péssima que tá hoje. Tiozão demais. Nossa, hoje, eu tô assim. entregando. Eu vou começar o tratamento pros cultos. Vai, porque tá fazendo tiozão já. Tá virando tiozão. E Jesus. Desandou, Parei. vamos voltar. Vai. Volta o foco. Foco, vamos lá. Doutor, e falando ainda da clínica, como que surgiu o conceito de trazer o Rio Concept, de montar o Rio de Janeiro aqui em Rio Preto? Você falou que aliás, gosta, por exemplo, do povo do Rio, tudo. Mas Por a que gente Rio Preto também, né? mas a gente foi lá na inauguração e as salas são decoradas, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, entregaram até Biscoito Globo, gente. Então, deu vontade de voltar pro Rio, né? Exato. Não vou ficar aqui na clínica. Vamos pro Rio de novo, que a gente acabou de fazer uma viagem recente pra lá. Na verdade, a gente escolheu cidades polos da medicina, né? Rio Preto hoje é referência para a medicina e a gente está trazendo um transplante capilar de referência. Então, por isso, unidade Rio Preto. Mas realmente, a ideia de todas as clínicas Rio é que você entre realmente
dentro da clínica parece que você está no Rio de Janeiro. Então, por isso que tem tudo aquela construção da clínica realmente Rio. Mas Rio Preto realmente foi uma escolha nossa, porque é uma cidade que é referência em medicina, então a gente tem que realmente estar com a referência em transplante capilar. E, além disso, é uma cidade com um alto potencial de crescimento, e a gente vai entregar um transplante capilar bem diferente do que é realizado em todo lugar. Não, E a clínica, ela atende o paciente do país inteiro pode vir, ela funciona como, porque tem aquelas clínicas, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sou da área do marketing, né? Mas tem aquelas clínicas que o pessoal vem de fora, às vezes ele tem o quarto, né, que ele consegue ficar atendido, ali passar se precisar de cirurgia. Quem for de fora pode vir, consegue. Hoje a gente opera realmente pacientes do mundo inteiro, né? Então, hoje a clínica realmente opera pacientes do mundo inteiro. Você tem a disponibilidade de entrar em contato com a equipe comercial, eles fazem a pré-análise, você encaminha as fotos e depois você já é direcionado para uma consulta online. Se você for de fora, faz uma consulta online antes, a gente vê se você tem indicação realmente de fazer o transplante capilar, se dá para ser feito esse transplante capilar, e aí você vem para a clínica realizar. Temos essa opção, sim. A tecnologia hoje, ela permite esse atendimento online, esse mesmo, doutor, eu quero fazer uma consulta verificada, ter um feedback profissional, fazer esse tratamento. O senhor consegue atender de qualquer parte do mundo online? Consigo. Hoje eu opero pacientes realmente de outros países e eu realmente consigo dar esse acompanhamento e fazer isso tranquilamente. Sensacional. Não, eu marquei bastante no conceito do Rio, porque quando a gente fala em beleza, em estética, Em Paris. a maioria das pessoas pensa em algo internacional. Vai para Milão, vai para Paris, vai para Nova York. E ter trazido um pouco do Brasil, né, disso de falar, não, o brasileiro é bonito, o brasileiro tá ali. Achei isso muito bacana. Teve esse pensamento na hora ali do brainstorm, falou assim, não, eu quero focar Brasil, que eu acho que sim, tá aqui dentro. A mulher brasileira é vista, tipo, como uma das mais belas do mundo. Na verdade, essa foi a nossa ideia mesmo, trazer realmente a beleza que a gente vê na população do Rio, que eles se preocupam tanto com a beleza, e trazer esse tipo de beleza e difundir para o Brasil inteiro. Essa é a nossa ideia. As unidades Rio, elas não param aqui, elas vão ter outras unidades, mas realmente todas com esse mesmo foco, com esse mesmo estilo de montagem que foi realizada daqui de Rio Preto, todas vão ser muito parecidas. Sensacional. É gostoso isso, sabe? Saber desse empoderamento, assim, da beleza brasileira, assim. A gente vive muito um viralatismo geral, né? Que tudo se busca lá de fora. E é o que o Jonas falou, é legal trazer essa visão do Brasil. Porque até isso eu acho que hoje em dia se perdeu. A gente cresceu vendo o Rio de Janeiro não só continua lindo, mas a terra das pessoas bonitas. Hoje você só escuta falar isso lá fora. Fulano, sei lá, Bahamas, Maldiva, parece que só lá tem gente bonita, que hoje não mais. E é legal ter um pouquinho disso do Brasil. E até, afinal, acho que não tem nada mais brasileiro que o Rio de Janeiro, né? Não tem nada mais. E é legal ter esse conceito. E para você que é de Rio Preto, que quer conhecer, né? O endereço, que eu vou ter que olhar, porque eu não sei o número. É Avenida Badibacite, eu só não sei o número. Você tem o número aí fácil? 3975. 39. Pronto, mais assim. fácil para você, ó. Avenida Badibacite, 3975, Rio Concept, a clínica que ficou bonita. Que ficou ó, eu Dá não, vontade de morar lá, no gente. dia da inauguração, a gente estava em 2 eventos. O Jonas foi pro bom e eu fui pro ruim, né? Ele foi pra clínica e me jogou lá no final do mundo. E ele só me mostrou as fotos, mas eu falei assim, a primeira coisa que eu falei, a hora que ele me mandou as fotos foi, você tá no Rio de Janeiro? Você mudou pro Rio? Porque realmente traz essa sensação. Para quem conhece, assim, são pequenos detalhes que te faz essa imersão. Ficou muito linda. E vai lá, lógico, para dar um trato, né, nesse cabelo ruim que você tem aí. Não só no cabelo, né? Doutor, a gente está chegando na nossa reta final e agora a gente faz aquele momento do corte, que é para você depois usar na sua rede social, colocar lá. Todo mundo tem seu momento no podcast, então o senhor também vai ter. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para o senhor olhar para aquela câmera ali, que ela é sua, e você vai ter 1 minuto para falar à vontade, falar o que quiser. Quiser mandar um beijo para a esposa, aproveitar que o Dia dos Namorados foi estar recente aí, quiser mandar uma receita de bolo, fazer uma reza, enfim, o que quiser, o momento é seu. Pode ser? Pode. Então, bora lá. Em 3, 2, 1, foi. Bom, eu acho que o que vale a pena a gente falar é sobre o tratamento de calvície, né? Uma das grandes pessoas, todo mundo pensa que a gente só vai tratar calvície quando eu realmente já tiver as entradas, já tiver calvo.
E se tem um recado que eu preciso dar, trate o quanto antes. Quanto mais cedo você conseguir fazer o tratamento para sua calvície, melhor vai ser o seu resultado e melhor vai ser o resultado do seu transplante capilar. Então, sempre tratar o quanto antes para a gente conseguir entregar realmente um transplante capilar que seja de altíssima densidade e eu consiga entregar uma extrema naturalidade para o paciente. Tá falando, tá feito. Oh. Nem usou um minuto inteiro. Não, foi é ali. sucinto e prático, né? Mas bom profissional é isso, sabe o que quer, sabe o que fala. Doutor, quem quiser encontrar o senhor nas redes sociais... Dr. Vitor Benevides, @Dr. Vitor Benevides. Da Sigam lá no Instagram, a da clínica é @RioConceptOficial. Perfeito, Só fechado. procurar aí no Instagram. Dá para acompanhar, o senhor posta resultados ali, Eu posta alguns posto muito, eu tratamentos. posto todos os resultados antes e depois, posto o tratamento que a gente vai fazendo nos pacientes e sempre entrego algumas dúvidas, esclareço algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu recebo no consultório, eu compartilho com vocês ali no Instagram, porque sempre, gente, calvície a gente precisa de informação, né? E eu acho que o que vale a pena é informação de qualidade, a gente não entregar uma informação que não seja de qualidade. Então, ali você realmente vai encontrar uma informação de qualidade. Então, show nas redes sociais aí para vocês já tirem as dúvidas, consegue mandar perguntas, o senhor abre caixa de perguntas também, o pessoal bota nos comentários, vê os resultados, siga aí para você acompanhar, para quem tem dúvidas, para quem tá começando a ficar preocupado, sente o cabelo cair, sente o cabelo ficar mais ralo, só seguir Inclusive, o Dr. o Vitor Júnior aqui nas do redes estúdio, sociais. fica a dica. O Júnior que não veio nos acompanhar hoje, né, porque a gente gravando aqui muito cedo para a labuta dele, né, madrugando aqui no estúdio. Júnior, fica aí para você parar de usar esses bonés de promoção que você utiliza. Você pode estar indo na Avenida Badivacite, ali na Clínica Rio Concept. Uma dica aí. Maravilha. Doutor, mais Vou uma botar vez... nas redes sociais esse recorte só para ele me xingar. Vai estar no corte. A gente quer agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigado. A gente sabe realmente do quão corrida é a vida de um doutor, ainda mais do senhor. Então, obrigado por ter aceito e valeu, conta com a gente sempre, o espaço está sempre aberto, qualquer novidade que tenha lá na clínica com o senhor, o espaço está sempre aberto, o microfone é sempre seu. Eu que agradeço a oportunidade de vocês de estar aqui e fico realmente à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que surgir a respeito tanto de medicina estética quanto do transplante capilar. Show, muito obrigado, viu, doutor? E principalmente obrigado por trazer essas informações que quebra, acho que dá aquela mudada, porque tem bastante coisa que que a gente não sabe, né? Aí eu mesmo tinha ideia que, tipo, tá bom, juntei, sei lá, um valor X, vou lá, põe cabelo em mim aqui, né? Eu falava pra isso aqui, vou Aí juntar tira o da dinheiro, geladeira, vou vai juntar lá o e põe. dinheiro pra pôr a barba, agora eu já fiquei preocupado, e se eu ficar careca daqui 10 anos, né? Melhor eu deixar quieto do jeito que eu tô. Mas muito obrigado pela presença e, como o Jonas disse, microfone sempre aberto pro senhor aí. Eu que agradeço. E muito sucesso com a clínica nova, tá? Pessoal, vai lá conhecer que tá sensacional. Nem que seja só para falar, tem um biscoitinho Globo? Só para provar. Maravilha, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um episódio aqui do QGCast. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Nos sigam no YouTube, no Instagram, em todo lugar que tem. Lá no Spotify também tem episódio novo. E é isso. Vamos nessa? E comenta, gente. Se você não tá fazendo nada, tá vendo esse vídeo? Deixa um like, aperta o joia, faz um comentário, xinga. Pode me xingar, eu agradeço. Mas comenta, sabe por quê? Isso ajuda a gente. O algoritmo fala, olha, vou entregar esse conteúdo para mais pessoas. E logo, logo a gente pode estar aí ficando rico, né? Nas suas custas. Tchau, gente. É nessa que a gente vai. Foi. Tchau. Tchau.